O Kubernetes me dá uma porrada de opções de como eu executo uma aplicação dentro dele. E, sem sombra de dúvida, o deployment é o mais utilizado. Mas você faz ideia do que acontece quando você cria um deployment no Kubernetes? Quais são os elementos por baixo dele que estão ali funcionando para que a sua aplicação funcione da maneira correta? Você vai entender isso hoje. Eu sou Fabrício Veronese e hoje eu vou te falar o que é o deployment. Mas antes, se você quer saber mais sobre conteúdos relacionados a DevOps, containerização e Kubernetes, não esquece de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e vale a pena ser distribuído. Antes da gente falar sobre deployment, é bom entender outros elementos que estão envolvidos quando você cria um deployment no Kubernetes. O primeiro deles é o pod. O pod ele é o menor elemento dentro do cluster Kubernetes. É nele que você executa os seus containers. E é possível você ter, inclusive, mais de um container dentro do mesmo pod. Quando você faz isso, os containers eles compartilham o mesmo endereço IP no Kubernetes e também o mesmo file system. É, entre aspas, como se fosse uma máquina virtual ali dentro do meu Kubernetes. Mas, volto a falar, como se fosse. Diferente do container, o pod pode ter mais de um processo executando dentro dele. Provavelmente você deve estar pensando então, pô Fabrício, então beleza, eu vou pegar todos os containers da minha aplicação e vou colocar ali dentro do mesmo pod. Não senhor, se você fizer isso, o que vai acontecer? Quando você precisar escalar sua aplicação horizontalmente, você vai escalar sempre a sua aplicação inteira, porque quando você escala horizontalmente no Kubernetes, o que é replicado é justamente o pod. Então, se você colocar todos os containers dentro do mesmo pod, vai dar cagada. Quando você utiliza esses casos de mais de um container dentro do mesmo pod? Quando você tem o seu container principal, sua API, por exemplo, e você tem containers auxiliares que exercem algum papel que não está diretamente relacionado à aplicação, como, por exemplo, coleta de logs. Não necessariamente é uma preocupação em relação ao negócio. É algo que está relacionado ao comportamento da aplicação. Então, eu posso dizer que é um requisito não funcional, por exemplo. Nesses casos, você tem ali esse container coletando os logs e você tem um comportamento adicional, pegando os logs da sua aplicação e jogando para uma ferramenta de centralização sem alterar o código. Mas isso é só um exemplo. Você pode gerenciar tráfego de rede, gerenciamento de segurança. Cara, tem uma porrada de coisas que você pode fazer com esse container adicional. Esse padrão é chamado de sidecar e ele é muito utilizado em ferramentas de Service Mesh, como o Istio, o Linked. Todos eles utilizam esse padrão, onde você tem um container auxiliar fazendo justamente todo o gerenciamento do comportamento ali em volta da sua aplicação, certo? Agora você vai pensar o seguinte, pô Fabrício, beleza, eu tenho lá o pod, vou subir o pod e a minha aplicação vai funcionar de boa. Só que não. Fazendo isso, você perde vários elementos do Kubernetes, como resiliência e escalabilidade. Porque o pod sozinho, ele não tem a capacidade de criar réplicas dele mesmo e nem cuidar da resiliência dele. Caso ele morra, cara, morreu, já era e nada vai ser feito. Inclusive, é um termo muito conhecido como naked pod. Então, não faz isso. Não sobe um pod sozinho, nunca. E para cuidar dessa escalabilidade e dessa resiliência, eu tenho um controlador chamado Replica Set. O Replica Set funciona da seguinte forma. Ele dá uma olhada na quantidade de réplicas que eu quero do meu pod e ele garante que essa quantidade desejada vai realmente estar em execução no Kubernetes. Então, eu não seto diretamente para o Replica Set, olha, eu quero aqui, ó, cria para mim 10 pods. Não, eu não faço isso. Eu falo, olha, Replica Set, eu desejo ter 10 pods no meu cluster Kubernetes. Ele vai analisar esse valor e vai fazer o possível para que eu tenha essa quantidade de réplicas. Isso acontece sempre? Ele sempre vai garantir? Não, eu posso ter falta de recurso no cluster Kubernetes, eu posso ter várias regras ali em que o pod não vai ser criado, mas ele vai fazer de tudo para que eu tenha essa quantidade desejada.
Então é justamente o replica set que cria um pod novo, caso algum seja destruído, que aumenta a quantidade de réplicas quando eu desejo uma escalabilidade maior daquela aplicação, daquele processo, e também faz o processo inverso. É ele que diminui o número de pods. Quando eu falo, olha, diminui o número de pods que, pô, eu estou recebendo menos carga, estou recebendo menos requisição, diminui aí que tá tranquilo aqui, dá para dar conta e libera mais recurso. É sempre o replica set que faz isso. Mas tem um outro passo que eu preciso me preocupar com a minha aplicação no Kubernetes, que é a atualização dela. Eu tenho que ter alguma forma de atualizar minha aplicação sem ter que derrubar tudo e subir uma nova versão. Ou seja, eu tenho que trocar o pneu do carro com ele andando. E o replica set, ele não me garante isso, porque caso eu faça alguma atualização nesse pod, trocar uma imagem ou alterar alguma característica dele, ele não vai fazer isso. Ele só vai fazer isso caso eu delete cada pod um a um. E isso não dá para fazer. Então, para garantir esse processo de atualização da minha aplicação, eu tenho o deployment. Então, o pod ele é gerenciado pelo replica set e o replica set ele é gerenciado pelo deployment, como uma cascata. Quando eu crio uma nova versão da minha aplicação, o que acontece? O deployment ele cria um novo replica set e os pods são criados ali em sequência por baixo dele. E o replica set antigo, ele é mantido, porque o que acontece? O deployment ele é tão foda que ele deixa eu fazer um rollback da versão. Então, se essa atualização aqui der algum problema, o deployment volta atrás. Eu consigo executar um comando conhecido como kubectl rollout undo. Ele vai pegar essa versão e vai voltar atrás. Então eu consigo ver o histórico de alterações que eu fiz daquela aplicação. E tudo isso é o deployment que gerencia. Então sempre que você for fazer um deployment da sua aplicação no Kubernetes, utilizando o deployment, saiba que isso acontece. Você cria um replica set por debaixo dos panos e o replica set é que vai gerenciar esses pods. É claro que tem outras formas de executar o seu pod lá no Kubernetes, mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é de qualidade e divulga aí com a galera que trabalha com você e precisa entender melhor todo esse processo de deployment. E eu te espero no próximo vídeo.